Olá, você está no Hot Channel, no Pergunte ao Pastor e nós temos uma pergunta aqui do Marcelo de Ribeirão Preto. A pergunta é a seguinte: se Deus é amor, por que no Antigo Testamento ele mandou Israel entrar em cidades e matar crianças, matar idosos, não poupar animais, exterminar tudo? E há um texto que é muito citado quando se pensa nesse assunto. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Aqui Deus está dando uma ordem para o rei Saul, primeiro rei de Israel, para que ele exterminasse um povo chamado Amaleque. Amaleque é neto de Esaú, né, o irmão de Jacó, e Deus diz aqui para Saul, verso 2: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Esse assunto, naturalmente, não é um assunto muito simples, mas há uma explicação bíblica histórica. Deus aqui estava mandando Saul exterminar Amaleque. Por quê? Porque Amaleque, o povo amalequita, esse povo atacou a retaguarda do povo de Israel quando Israel estava na caminhada no deserto, saiu do Egito com Moisés, estava indo em direção à terra prometida. E esse fato está relatado em Deuteronômio, capítulo 25, verso 17, capítulo 25. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíeis do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos ao redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Então o que aconteceu? Os amalequitas foram na retaguarda de uma forma covarde. E quem ficava na retaguarda? As pessoas idosas, as crianças, os animais também, que alguns dando cria. E Deus disse: eu vou punir esse pecado. Primeiro, há um senso de justiça aí, desde a antiguidade, é conhecida como a lei de Talião. Talião é um princípio de reciprocidade. É o famoso dente por dente, olho por olho, que você encontra não somente na lei de Moisés, você vai encontrar isso nas leis antigas. Por exemplo, tem o chamado Código de Hammurabi, ou Hammurabi, foi escrito 20 séculos antes de Cristo, alguns colocam o século 18 a.C. E o Código de Hammurabi, ele é um resumo das muitas leis que você já encontrava na antiguidade. E o Código de Hammurabi tem princípios ali semelhantes aos princípios da lei mosaica, dente por dente, olho por olho. E os habitantes do Oriente, eles sabiam disso. Os amalequitas atacaram Israel e mataram crianças, mataram idosos, mataram animais, mataram crianças de colo. Da mesma forma, então, Deus disse: eu vou punir o pecado. E a segunda coisa, as pessoas em nenhum tempo da história foram ignorantes às leis de Deus, às leis morais de Deus. Nós vamos encontrar isso então em Romanos capítulo 1. Porque do céu, verso 18 de Romanos 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Aí olha só, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, ou foi manifestado. Porque Deus o manifestou. Primeiro, o texto está dizendo o quê? Que Deus, ele se ira contra o pecado das pessoas, a injustiça que é cometida. Então foi isso que aconteceu com os amalequitas, Deus se irou. Segundo, o que de Deus se pode conhecer foi manifestado. Desde a criação do mundo, quer dizer que ninguém ficou de fora, ninguém, desde Adão e Eva, pode dizer que não sabia disso. Que existe um Deus que se ira, fica irado com a injustiça dos homens. E o homem não, em outras palavras, não deu bola para isso. Os quais, conhecendo, olha só, a justiça de Deus. É como se Deus estivesse falando para os amalequitas aqui: vocês sabiam a respeito da justiça que eu tenho para fazer. E mesmo assim vocês, amalequitas, fizeram o que fizeram com o povo de Israel. E Paulo diz assim: conhecendo a justiça de Deus, e são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem,
mas também consentem com os que fazem. Todo mal, seja judeu, seja grego, o mal será punido, é o que ele está falando aqui. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então o cara é judeu, é malequita, moabita e qualquer outro povo, romano, árabe. E Paulo diz assim, vocês, então todos nós somos indesculpáveis. Quando os gentios que não têm lei, a lei de Deus, fazem naturalmente as coisas que são da lei, eles mostram a norma da lei escrita em seus corações. Por que isso? Deus criou o homem à imagem e semelhança, né, de si próprio. O homem, ele tem lá um resquício da lei moral de Deus dentro de si. O cara pode ser lá do pigmeu da África, um aborígene da Austrália, um esquimó lá do gelo. Ele tem no coração dele, Paulo diz isso, a norma, a essência da lei, o que é certo, o que é errado, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E Paulo reforça a ideia, ninguém é indesculpável, os amalequitas também não. Eles têm a norma da lei nos seus corações, testificando juntamente com a sua consciência. Então eles têm a norma da lei no coração, e eles têm o que foi dado por Deus também? A consciência. Todos nós temos uma consciência. A gente sabe quando está errando, está acertando. E os seus pensamentos, acusando ou defendendo. Então, pessoal, os amalequitas, quando eles cometeram aquele crime, eles sabiam, pelas leis da época, e que eles seriam punidos pela lei de Deus gravada no coração. Então, a ordem de Deus para punir os amalequitas foi dada em função de tudo isso. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo Pergunte ao Pastor.